Muito bem, bom dia a todos, aqueles que estão acompanhando. Começa agora a nossa EBV. Bom dia à nossa diretora Neuza Santos Rosa. Bom dia, pastor Neemias. Bom dia, pessoal, aqui da nossa sala e os de casa. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento e ouvirão no decorrer dos dias. Este é o dia que o Senhor nos deu para que aqui juntos possamos aprender mais. O que abordaremos hoje fala de algo inerente à nossa pessoa, uma vez que temos consolidada e bem alicerçada em Deus a nossa fé. Pois bem, irmãos, com a participação brilhante do pastor Neemias, diácono irmão Moisés, pastor Marcelo, diácono irmão Eudóquio, nosso tema hoje, engajamento solidário. Desde já, muito obrigado a todos os professores de hoje e que Deus nos abençoe ricamente. Irmãos, vamos iniciar nosso estudo orando. Eu peço que o pastor Neemias ore e ele imediatamente dará continuidade ao nosso estudo. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este dia, obrigado por tudo que aconteceu nele até agora, obrigado pela presença dos professores aqui na sala e aqueles que já estão acompanhando, os que virão a acompanhar esta aula. Que seja um momento precioso de crescimento para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, você que está acompanhando a gente no Facebook, compartilhe esta aula para que mais pessoas sejam alcançadas com as mensagens que aqui trabalharemos hoje. O tema de hoje é engajamento solidário. O escritor é o pastor Mateus Dutra Rebelo, ele compõe o colegiado da Primeira Igreja Batista no bairro São João, liderada pelo pastor Elildes Júnior Fonseca, Macharete Fonseca. É um assunto muito relevante, muito interessante, porque a solidariedade é uma das atitudes mais divinas que podemos perceber. Ela está listada entre as que mais se aproximam do divino. Ser solidário, ser atencioso às necessidades daqueles que estão sofrendo. Ser solidário não é uma decisão, é apenas do ponto de vista intelectivo, mental. Na verdade, para o cristão, é uma atitude natural do seu envolvimento com Cristo e de sua fé em Jesus. É possível que alguém decida e procure, mentalize e trabalhe essa perspectiva de ser solidário e conseguirá. Ótimo, seja solidário, independente da compreensão que se tenha. Mas para o cristão, ser solidário não é uma decisão que ele quer, é algo natural, porque ele foi alvo da maior atitude solidária que o mundo pode conhecer. Em Jesus, nós temos, então, o clímax, né, o exemplo maior de um ato solidário, aquele que veio tomar a nossa dor, tomar o nosso lugar. Infelizmente, em alguns círculos, a atitude de solidariedade é vista num prisma ideológico. E quando se fala em atender necessitado, atender quem precisa, há quase que uma espécie de conclusão precipitada a respeito de ideologia.
O cristão não tem ideologia maior que não seja a ideologia de Cristo, mesmo que ele partilhe de ideias político-ideológicas, mas ele é um solidário por causa de Cristo, em primeiro lugar. E Jesus, então, com esse ato solidário, nos ensinou, e nós podemos aprender na lição de hoje, com os professores que seguirão, o que motivou Jesus a ser solidário, contra o que lutava e de que maneira ele realizou a solidariedade. Vamos, então, com a palavra ao professor Moisés Cunha, que prosseguirá nesta lição maravilhosa. Bom dia, Moisés, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Neemias. Bom dia a todos. É uma alegria poder participar deste momento de uma forma mais direta, né? Às vezes por Facebook, mas é sempre um privilégio, né? A gente poder interagir e compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e num tema tão oportuno, né? Tão presente, sempre presente, né? E sobretudo aí, se a gente analisar aí sobre a ótica do atual contexto, né? De pandemia, das nossas relações de convivência, né? A questão do isolamento ou do distanciamento, né? Faz com que a gente seja provocado e nos leve aí a algumas reflexões, inclinados aí à saúde, ao bem-estar, seja físico, mental, emocional ou espiritual, e certamente, né, como o senhor já abordou aí na introdução, pastor Neemias, assim, muitas das vezes isso gera aí algum debate, né, alguma divergência, um olhar diferente, mas que faz parte, né, e a gente precisa aprender a lidar e a conviver de forma propositiva e com a perspectiva de crescimento, né, nos adaptar, né, lidar com essas mudanças, ter um aprendizado. Acho que esse é o grande objetivo, né? E falar aí sobre engajamento solidário, particularmente o nosso tópico, né, sobre a motivação da ação solidária, né, o amor, aquilo que nos impele, né, que nos leva, né, precisa, né, que traz significado, precisa ser, né, o amor, né, decorrente dessa experiência com o Senhor Jesus, né, para que essa solidariedade, motivada pelo amor, né, realmente seja percebida, observada, né? Então, é muito comum e muito presente a gente está falando aí da empatia, né, da generosidade, e a gente vê alguns movimentos nesse sentido, né, e cada vez mais presente. Então, precisamos, de fato, dessa sensibilidade, né, desse acolhimento, desse respeito, né? E com um olhar aí, a partir do amor, né, do servir, né, do serviço, né, nos importar com os outros, com o próximo, né? E aí nós lidarmos melhor com as diferenças, com a divergência, no sentido de que esse zelo, esse amor prevaleça, né? Que a gente, né, em que pese aí uma diversidade, a gente consiga caminhar numa unidade, né? E o grande exemplo, né, a grande referência para nós, e o autor traz, né, esse ponto, né, é o Senhor Jesus, né? É a partir dele, né, que nós temos a motivação, ou seja, aquilo que nos leva a agir, leva à ação, aquilo que nos move, que realmente faz com que a gente tenha um olhar diferente, né? Porque o Senhor Jesus, a partir da experiência com ele, né, que é transformadora, que regenera, né, que traz um novo significado, que ressignifica as nossas vidas, é que a gente compreende aí o propósito, né, o sentido, e precisa fazer sentido para a gente. Então, é por amor que nós precisamos estar motivados, né? O incentivo, o estímulo vem do amor. Então, nós somos impelidos por este amor, né, a uma ação, a uma atitude, a uma postura, né, solidária, de generosidade, de empatia, de compaixão, de compadecimento, né? E vários textos, né, bíblicos vão mostrar para a gente, né, o quanto que Deus prova o seu amor para conosco. Não é isso? Lá em Romanos, né, Deus prova o seu amor, né, para conosco em Cristo Jesus. Não é isso? João 3,16, que é um texto muito conhecido, vai dizer que Deus amou o mundo, né? Que Deus nos amou primeiro, né? Então, é importante que nós estejamos sempre imbuídos, né, desse propósito, desse espírito,
e seguindo firmes, constantes, né, abundantes, como a palavra diz, na obra do Senhor, no serviço, no servir, né, fruto dessa experiência. E a gente até traz aí, né, a experiência da igreja primitiva, né, de que perseverava, né, perseverava na comunhão, no partir do pão, nas orações, né, e o próprio texto base, né, utilizado aí para essa lição, o Filipenses 2, né, de 1 a 11, né, o verso 2 nos orienta, né, nos adverte para que tenhamos o mesmo amor. Nós precisamos ter esse amor, né, baseados no Senhor Jesus, né, o mesmo ânimo, né, o mesmo sentimento, né, sentir a mesma coisa, né, e atentando para aquilo, para o que é dos outros, né, ou seja, a preocupação com aquilo que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, porque muitas das vezes, né, a tendência, o dia a dia, a correria e até as circunstâncias nos levam a um certo isolamento, ao individualismo, né, e a própria circunstância da pandemia, nesse distanciamento, a gente não pode ficar insensível, a gente não deve ficar indiferente, né, então nós precisamos nos importar uns com os outros e demonstrar isso de forma prática, né, e o próprio Senhor Jesus, né, como referência, exemplo, como eu disse, né, em sua humanidade, o texto fala isso, né? Na forma humana, né? Apesar de Deus, né? Assim, ele se importou por amor, né? E com o objetivo de servir, né? E de forma humilde, em obediência e por amor, doou-se, entregou-se, né? E esse é a grande referência, é o nosso exemplo que nós temos em Cristo Jesus. Poderíamos citar outros textos, né, que vão nos orientar e vão nos conduzir, nos encaminhar nesse sentido da motivação, né, para a ação solidária, baseado no amor, né, e a gente lembra lá de que alguns textos falam da nossa preocupação com aqueles que estão, né, passando por dificuldade, enfrentando desafios, os necessitados, né, os pobres, as viúvas, das injustiças sociais, né, e é nessas circunstâncias, né, que a gente tem a oportunidade de realmente de exercitar, de demonstrar, de praticar, né, imbuídos por esse amor, fruto dessa experiência com o Senhor Jesus, daquilo que o Senhor Jesus realizou em nossas vidas, nós alcançarmos, né, essa ação, essa motivação, esse estímulo, né, de forma presente. Então, de uma postura mais coerente, adequada à palavra de Deus, aquilo que somos orientados. E falar de engajamento, né, assim, nos remete ao serviço, ao servir, né, ao envolvimento, à colaboração, à participação, ao pertencimento, a interagir, a doar-se, né? A gente precisa ter não apenas nesse momento, a gente vê aí de forma positiva alguns movimentos nas redes sociais, de algumas entidades, né, nesse sentido, o que é bom, o que é saudável, tem o seu valor, mas que não pode ser exclusivamente nesse momento, precisa ser algo permanente, né, nas nossas vidas, como realmente um propósito que faça sentido. Então, estarmos engajados, servindo, né, com amor, realmente participando das oportunidades que se apresentam e que surgem. Bem como, quando a gente vai analisar e linkar, né, fazer uma correlação do engajamento, da solidariedade com o amor, né, com amar, né, de ajudar, de compadecer, de amparar, de compartilhar, de nos identificar. Acho que a solidariedade vai muito nessa linha, né, de haver uma identificação, de realmente do amparo, de compadecimento, né, às necessidades, às circunstâncias, de entender. Isso vem dessa relação, dessa proximidade. Ainda que o momento, né, nos coloque aí com alguma precaução, no distanciamento, mas isso não pode nos fazer indiferentes, né, insensíveis. E, de alguma forma, através das redes sociais, de uma ligação, de alguma forma, né, a gente interagir, estarmos sensíveis aí ao que está acontecendo à nossa volta, na nossa vida, na nossa família. Então, e aí partindo já para concluir, né, eu queria destacar, né, assim, a ênfase do amor, né, é o amor que vem do Senhor, né? A Bíblia diz que Deus é amor, é isso? E a partir dessa experiência com o Senhor Jesus, né? E outros textos vão também nos encorajar, né? E vai dizer que o amor é bondoso.
que ele não se alegra com a injustiça, lá, 1 Coríntios, né? Que nós precisamos amar uns aos outros, né? De que isso provém, que isso procede do Senhor, e de que nada, circunstância alguma, né? Pandemia, doença, seja o que for, nada pode nos separar desse amor de Deus, e é esse amor que deve nos conduzir aí a uma ação prática, solidária, realmente percebendo aí as necessidades e nos colocando à disposição das pessoas que nos cercam. Muito bem. Moisés, dá uma provocada aqui, se depois alguém quiser também abordar alguma questão. É possível uma pessoa, ao prestar um ato solidário, depois se arrepender e então dizer que se arrependeu de ter feito aquilo? Por que isso acontece? Como é que trabalha essa questão? Deu para entender o que eu provoquei? Penso que sim, pastor. Se eu não responder dentro aí da questão, por favor, fique à vontade. Olha, pastor, assim, se a base é o amor, né, assim, e o amor, ele vai, dentre outras vertentes, preconizar aí que a gente faz independentemente da resposta, enfim, de algum retorno, né? A gente vai fazer porque a gente entendeu o necessário, porque por amor, a gente foi conduzido, encorajado àquela ação, àquela atitude. Então, eu creio que se nós nos dedicarmos, né, à obra, né, enfim, ao serviço e à ação solidária, né, a nos compadecer e a sentir, né, nessa visão da empatia, nos colocar no lugar do outro, nós essa possibilidade do arrependimento do que foi feito, ela é minimizada, ela é muito reduzida. Claro que não impede aí que na nossa humanidade, né, e muitas das vezes na nossa interpretação e a visão equivocada, e muitas das vezes lidando com situações que se apresentam de uma forma, mas que por trás, né, tem um outro contexto, e a gente muitas das vezes é induzido a uma determinada ação, induzido ao erro, mas eu acho que a premissa é do não arrependimento. Fez por amor, não é verdade? Exato. Que lindo, que bom, respondeu muito bem, que lindo. A motivação, o amor, realmente não vai trazer arrependimento por qualquer ato que a pessoa venha fazer. Não sei se mais alguém da sala gostaria de provocar alguma pergunta, alguma observação. Senão a gente vai concluir aqui esta parte. Moisés, se você quiser dar uma pincelada final. Eu, aliás, tenho uma observação também, Moisés, e também demais professores. O filósofo professor Clóvis Carvalho, né? Clóvis Barros Filho, né? Barros Filho. Ele faz uma comparação muito interessante da ideia de amor em Platão, em Aristóteles, que não vem ao caso aqui de secar também, mas ele apresenta lá, que são observações muito pertinentes e muito interessantes, mas ele conclui: Jesus veio e apresentou uma realidade muito mais abrangente, que o amor em Jesus não era satisfazer uma necessidade, não era estar feliz com algo que trazia para você um benefício, mas era servir ao outro, quer dizer, estar ao lado do outro. Então, quer dizer, ser solidário, essa motivação. Moisés, fecha então como você desejar, para a gente passar logo direto, pode tomar a palavra, o pastor Marcelo Vale, depois da sua observação, para os pontos seguintes, e ele é bem-vindo. Mas, Moisés, faça aí a pincelada final. Bom, pastor, é isso, né? Essa é a essência, motivado aí pelo amor, né? A gente é levado a servir e a servir com alegria. É isso, e a gente faz, né, enfim, de fato, com o maior prazer. Então, que essa seja a nossa realidade. A gente vê, sobretudo em momentos como o que estamos enfrentando, né, algumas iniciativas nesse sentido, né, que são necessárias, são importantes, a gente tem que estar atento, mas que não é apenas nesses momentos, né, mas que precisa ser algo, né, que precisa permear toda a nossa vida, né, fruto dessa relação, dessa experiência com o Senhor, e realmente tendo essa alegria, esse compromisso, né, com a ação, com a solidariedade decorrente aí desse amor. Agradecer a oportunidade, que Deus possa abençoar a todos nós e nos ajudar nesse desafio. Muito bem. Pastor Marcelo.
Primeiramente, um bom dia para quem está online conosco. Quem vai ouvir mais tarde, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for ouvir a nossa EBV. Nós vamos falar sobre engajamento solidário, que é o tema da lição, e o texto é Filipenses 2, 5 a 11. E eu peguei hoje a nova VI, nova versão internacional, porque achei melhor a tradução. Diz assim, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, sentimento com atitude. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Kyrios, né, como dizemos em grego, para a glória de Deus. E é interessante, meus irmãos, o texto colocado como base desta lição é um hino cristológico, que vai abordar Jesus num ato de amor solidário, se fazendo servo para resgatar o homem. E temos 3 palavras nesse texto que são fundamentais para compreendermos o que significa esse texto, que tem gerado muita controvérsia e muita interpretação errônea. E a primeira delas, esse texto chamado Cristologia Kenótica, de esvaziamento, né? A primeira palavra é kenosen, que está no versículo 7, né? Esvaziar-se. Mas tem 2 palavras que são fundamentais em grego para nós entendermos. Versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. E a palavra é iparchon, que significa sendo, existindo, a base de sua existência e de sua essência. E o versículo 7 diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E a palavra é genômenos, de Gênesis, né? Ou seja, tornar-se, chegar a ser, em contraste com a sua essência, que é ser Deus. Ou seja, Jesus em nenhum momento deixou de ser Deus. Jesus é totalmente Deus, totalmente homem. Mas esvaziou-se da sua glória, tomando uma forma de servo. Ou seja, Jesus, no engajamento solidário de resgate da humanidade, esvaziou-se da sua glória, tornando-se servo para que o homem pudesse vencer a morte, vencer o pecado e ser salvo em Cristo Jesus. Jesus fez-se servo, deixando o estado de glória para assumir o estado de humilhação. Jesus é Deus. Em nenhum momento deixou de sê-lo. Ele é totalmente Deus, totalmente homem. Tomou esta ação de amor solidário, de amor máximo, para resgatar o homem. Eu indico um texto, quem estiver interessado, é um artigo escrito por Magno Lessa do Espírito Santo. Repito, Magno Lessa do Espírito Santo. E o artigo é uma análise do hino cristológico de Filipenses. Uma análise do hino cristológico de Filipenses. Ele foi apresentado na Faculdade Batista do Paraná, tá? Na internet. Muito interessante. Quem quiser se aprofundar, vale a pena ler o texto. No momento em que estamos no mundo, no enfrentamento de um vírus, que ainda não temos a vacina, nos faz refletir sobre solidariedade, sobre amor, sobre entrega, sobre estender as mãos. E agora eu quero citar o nosso pastor Neemias. Ele escreveu um texto para o Jornal Batista, chamado A Pandemia e a Revelação de Realidades Ocultas. E ele faz algumas abordagens que têm tudo a ver com o texto que nós estamos lendo. E ele coloca, primeira, tensão entre fé e ciência. Muitos desprezaram a ciência
e suas informações. 2. Segundo, população sem consciência crítica. No meio dessa pandemia generalizada, uma enxurrada de informações sem fundamento sendo disseminadas pelas mídias sociais, pelas pessoas, sem saber se aquela informação era correta, era fidedigna. 3. Falta de projeto do Estado. Vemos em vários locais, até em termos de Brasil, o que está acontecendo de pessoas morrendo por falta de um concatenamento de uma organização. 4. Polarização infantil, ou seja, temos que nos unir. 5. Amor ao heavy metal. Nunca vimos tanta coisa acontecendo por causa do heavy metal em meio a uma crise humanitária, uma crise de doenças em todo o planeta. E planejamento familiar. Tivemos a oportunidade de reorganizar pais sentando com o filho, mães sentando com o esposo, ou seja, nos reorganizar como família e repensarmos. Então, quero parabenizar o nosso pastor, porque tem tudo a ver com esse nosso tema. E ele termina de forma brilhante e confortadora. No mais é crer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28, e acreditar que tudo vai passar. Ação solidária, vamos dar as mãos, vamos nos unir. Jesus deu exemplo maior, se esvaziando da sua glória, tornando-se servo para resgatar o homem. Não existe solidariedade maior, não existe ação maior de amor. E nós devemos estender a mão para outras pessoas, devemos olhar para o nosso próximo, devemos olhar também para nós mesmos. E o terceiro tópico que me foi colocado como responsável, a ação solidária, autossacrifício. E o autor, ele coloca uma pergunta iniciando esse tópico. O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? Jesus assumiu a forma de servo, sendo Deus, por amor e para resgatar o homem. O autor aborda um exemplo bem claro, que é a oferta da viúva pobre. Lucas 21, de 1 a 4, que eu vou sintetizar o texto para nós evoluirmos em todo esse estudo. Os ricos davam o que sobejavam. A viúva pobre deu 2 moedinhas, e essas 2 moedinhas era tudo o que possuía. E o autor vai abordar uma questão que é sobre que Jesus vem nos ensinar a importância do qualitativo em detrimento do quantitativo. Doar-se com intensidade e qualidade. E buscar uma espiritualidade profunda, uma entrega profunda, e não uma espiritualidade vazia, apenas baseada em quantidade, em ativismo, sem um amor mais profundo, sem uma entrega mais profunda. A viúva deu tudo o que tinha, em detrimento dos que davam o que sobejava, o que sobrava. Jesus se deu por nós. Ele se deu integralmente, a tal ponto que tornou-se servo. E a palavra é doulos, que também significa escravo. Ele se entregou para nos resgatar. Isso é solidariedade. Isso é amor. Tornando-se servo, deu ser profundos, inteiros, como essa viúva, como o nosso Jesus nos ensinou. E hajamos nessa pandemia buscando qualidade, qualidade do tempo, qualidade dos afetos, qualidade em estudos da palavra de Deus, qualidade em ser. Descubra-se, planeje mudar o que gostaria de mudar. O momento não é apenas de ficarmos isolados, mas é um momento de reflexão, é um momento de repensarmos a nossa trajetória. Não seja o que os outros querem que você seja, mas o que Deus quer que você seja. Busque qualidade, busque amar, busque agir como Jesus agiu de forma inteira, integral. Meus irmãos, que nós possamos sair desta quarentena, deste vírus, diferentes de como entramos. Mais solidários,
mais amorosos, mais conscientes da nossa ação neste mundo. Deus abençoe a todos e um abraço a todos. Muito bem. Primeiro, obrigado, pastor Marcelo, por fazer referência ao, nem chamaria de artigo, mas o texto que eu escrevi, o Jornal Batista publicou. Esse texto também está na edição de um livro com vários outros, acho que 60 autores, que está sendo produzido pela Vital Publicações. Foi uma forma de expressar ali umas reflexões sobre o assunto. Obrigado. Eu não tinha tornado aqui para o pessoal também informado, que nem sempre dá tempo, mas muito obrigado. Vou até depois disponibilizar para quem quiser o texto todo. Muito obrigado pela sua atenção ao texto. Pastor Marcelo, a motivação, o amor, Moisés trabalhou. Agora, nós temos aqui o contexto da ação solidária, a morte iminente que o irmão falou, né, de Cristo. E nós vivemos também um contexto, embora a humanidade sempre vive nessa realidade, embora nunca esteja atenta, de que a morte pode ocorrer em qualquer momento. Ontem, um monomotor caiu em São Paulo. Santa Catarina. Perdão, Santa Catarina, é verdade. Santa Catarina, e a moça, parece que há uma matéria dela hoje, que eu não consegui ler ainda, dizendo, escapei da morte, algo assim mais ou menos. Ela estava a poucos metros daquele monomotor que se espatifou no chão, e por um milagre, até ontem pelo menos, os dois, piloto e passageiro, estavam aparentemente bem, pelo quadro que se esperava, né? Caiu na rua. Mas, nesse contexto, há uma preocupação maior com a morte. Qual é a diferença da morte que Cristo ali experimentou, o contexto da ação solidária, a morte iminente, e, de repente, hoje nós vivemos também com todo esse clima de morte muito próximo? É interessante entendermos que Jesus veio com a missão, né? A missão dele era morrer para resgatar a humanidade. Ele pagou um preço que nós não tínhamos condições de pagar, né? Ele nos ensinou, como totalmente homem, totalmente Deus, que é possível enfrentar o pecado sem pecar. É possível viver em sociedade sem pecar, né? E pagou o preço sem pecado, morreu na cruz, e a cruz é colocado como maldito aquele que morre na cruz. Ele nos resgatou de algo que nós não tínhamos condições. Deus pagou o preço por nós, a figura de Jesus Cristo, né? E o que nós temos em nosso meio, e é uma frase de Jung, né, Carl Gustav Jung, que ele é filho de pastor protestante, né, e também um pai da psicologia analítica, que ele diz o seguinte: só existe uma certeza na vida, a certeza que um dia morreremos, né? Então, a iminência da morte, ela causa um sentimento de dor, de ansiedade, de preocupação muito grande. E acontece também das pessoas, por não suportarem essa dor, negarem. Então, o que nós estamos vendo em muitos lugares, no Brasil e fora do Brasil, é uma negação. Não é nada, não vai acontecer nada. A negação porque não conseguem suportar a ansiedade, a angústia da própria morte. Só que nós, como cristãos, temos uma certeza, que essa vida ela é passageira e a eternidade, como diz o próprio nome, desculpa a redundância, é eterna. E viveremos um dia eternamente com Cristo Jesus, para aqueles que têm Cristo no seu coração. Muito bem, pastor, que bom, graças a Deus. A realidade da morte para nós é uma consequência, e de Cristo foi uma entrega, né? As suas palavras eu poderia resumir dessa maneira. Cristo foi uma entrega, e graças a Deus. Não sei se mais alguém da sala gostaria de provocar o pastor Marcelo, aí no ponto 2 e 3. Por favor, essa interação pode ser feita sem constrangimento algum. Então, eu quero fechar aqui. Perguntas que eu saiba responder, né? Pastor, para a gente fechar aqui, então, e aí o irmão também dá aquela pincelada final para a gente passar a outro ponto, a questão do auto-sacrifício, e o pastor Mateus, como o irmão bem sinalizou, lembrou aí a questão da oferta da viúva pobre,
não é? E algo que chamou a atenção no texto dele, o importante não é o quanto dar, mas o que estou disposto a dar, não é verdade? A questão da solidariedade exclui algumas pessoas de poderem atuar nessa área, ou todos podem ser solidários? Todos devem ser solidários, né? Porque, primeiro, fazemos parte de uma grande família, que é a família que é a humanidade. Nós somos partes da humanidade, né? E devemos estender a mão às pessoas que estão ao nosso redor. Nesse momento de pandemia, ficou muito acirrado duas questões. A solidariedade extrema, ou seja, vimos pessoas que se mobilizaram, que se doaram, que se colocaram para conversar com pessoas, que ajudaram financeiramente, que ajudaram com alimentos, mas tivemos o outro extremo, de pessoas extremamente egoístas, extremamente manipuladoras, que pegou esse momento da pandemia para cada vez mais demonstrar essa falta de empatia para com o outro. Então, tivemos esses dois extremos. Agora, o que Jesus nos propugna, nos propõe? Que devemos estender a mão ao outro. A parábola do bom samaritano, em que dois religiosos, um sacerdote e um levita, passaram ao largo. E quem não era religioso, era até uma pessoa contrária aos preceitos samaritanos, pois adorava não em Jerusalém, mas no Monte Gerizim, que era o samaritano, ele estendeu a mão. E a pergunta é: quem é meu próximo? E a resposta é aquele que estendeu a mão, aquele que foi solidário, aquele que está ao lado. Então, que nós sejamos o próximo do nosso irmão. Estendamos a mão ao outro. Então, ninguém pode imaginar que eu não posso ser solidário, eu não tenho nada para oferecer. Todos podem oferecer alguma coisa, não é verdade? Sim, nem que seja um ouvido para ouvir, nem que seja uma mão para esticar, nem que seja uma oração para dar. Todos nós podemos fazer alguma coisa, todos nós podemos fazer a diferença. Amém, amém. Pastor, fechou então? Já deu a pincelada final também? Fechei. Ok, que lindo. Lembrei-me agora também, pastor Marcelo, de algo mais ou menos assim, um pensamento. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. E ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa. Eu traduzi com as minhas palavras, mas este é o princípio. A solidariedade é oferecer, e como o pastor Marcelo apresentou aí, oferecer aquilo que puder para as pessoas. Vamos lá, então, diácono Eudóxio Azeredo, que bênção maravilhosa tê-lo aqui. Ele é bem-vindo entre nós, e ele está pedindo assessoria ali da sua esposa para isso. Já estamos com o som. Seja bem-vindo, irmão Eudóxio, como sempre. Amém. Muito simpático, sorridente, como todos aqui. Irmão, é bem-vindo. Vamos ao ponto do irmão. O meu ponto é o ponto 4. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver essa live, mas é um privilégio poder estar compartilhando com a Igreja Batista do Braga, nessa escola, nessa EBV, Escola Bíblica Virtual. Se perguntássemos hoje, se reuníssemos 10 pessoas, ou perguntássemos a qualquer um qual é a palavra do momento, a palavra seria solidariedade. A gente tem visto muitos testemunhos a respeito de atitudes que as pessoas têm tomado em função desse mal que acometeu o mundo. Despertou, de uma certa forma, nas pessoas o sentido de solidariedade. Eu vi um vídeo de uma costureira em Curitiba, é possível que muita gente tenha visto. Ela mora perto de um ponto de ônibus.
tem lá em Curitiba a cidade é muito bem organizada, bem estruturada, e cada ponto de ônibus tem aquela guarita, né? Aquele abrigo. E ela disse: como é que eu posso ajudar? Pensou em si, a costureira. E ela, então, pegou uma caixa e pregou lá na estação de ônibus e escreveu assim: pegue aqui a sua máscara. E todos os dias ela coloca lá naquela caixinha 100 máscaras. E a pessoa chega e pega a sua máscara ali, porque nem todos tinham até então o privilégio de ter a máscara. Então, passava ali e pegava a sua máscara. Também vi um jovem que colou no elevador do seu condomínio, do seu prédio de condomínio, ele colocou o seu telefone bem grande, um cartaz bem grande, se oferecendo para ajudar, principalmente os idosos, para não precisarem sair à rua, que ele estaria disposto a ir ao supermercado, a ir à quitanda, a ir à padaria, buscar as coisas para ele, comprar as coisas para o idoso que precisasse. Também vimos o Bloco Europeu agora. Nós sabemos que a Grécia, a Itália, a Espanha estão passando por momentos difíceis. E o Bloco Europeu, ainda com a resistência da Dinamarca, da Noruega, da Bélgica, da Holanda, que são países riquíssimos, poderosos, ainda com a resistência desses mais poderosos. Mas o Bloco Europeu resolveu distribuir 750 milhões de euros para as economias mais práticas, mais fracas, mais débeis nesse momento. Isso são exemplos de solidariedade. Agora, o título da nossa lição vimos que é engajamento solidário. Vimos o que é solidariedade e o que é engajamento. Engajar é procurar estar junto. Mas eu procurei. Antigamente a gente ia na Barça, né, pastor Marcelo? A gente buscava na Barça. Mas hoje a gente vai ao Google. E fui ver lá engajamento e achei interessantíssimo que a palavra engajamento significa também, num braço estendido, significa comprometimento. Engajar-se significa comprometer-se. Agora, o tema que me foi dado fala sobre casos concretos. Um caso concreto, que é o 4, Igreja Primitiva, é um caso concreto de engajamento e solidariedade. Então, se a gente volta lá na igreja primitiva, a gente vai ler lá em Atos 2. E é interessante que eu não sei quantas vezes eu já li esse capítulo de Atos, e quantas vezes os irmãos já leram esse capítulo de Atos. Ontem me chamou a atenção, pastor Marcelo, pastor Neemias, irmão Moisés, me chamou a atenção o versículo 14, que Pedro, quando fica de pé
para falar aquele grande discurso dele, em que resultou em um acréscimo de 3.000 almas, quando ele fica de pé, os 11 ficam de pé com ele. Olha, é exemplo mais bonito de solidariedade do que esse. Eles ficaram de pé. E ali era o início da igreja primitiva. E quando a gente chega aos versos 42 e 43, Moisés fez referência, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Qual era a doutrina dos apóstolos? O que eles pregavam? O que eles ensinavam? Os apóstolos ensinavam nada mais, nada menos do que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente vai olhar que tem dois personagens fundamentais deste versículo, que é o Pai e o Filho. Deus e o Filho Jesus. Um que entregou e o outro que se deixou entregar. Um que deu e o outro que se deixou dar. É o exemplo maravilhoso de entrega, é o exemplo maravilhoso de solidariedade para com a humanidade, porque só através dela, através dele, é que a humanidade pode chegar um dia aos céus. E quando a gente traz o exemplo concreto, quem estudou direito, quem estudou psicanálise, sabe que caso concreto é a base do ensinamento dessas duas profissões. Se estuda direito através de casos concretos. Hoje, e a Lunar está fazendo direito, eu tenho observado, tenho ajudado lá em casa para rever, e é fundamental os casos concretos. Então, esse caso concreto da igreja primitiva, de que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos e permaneciam na comunhão, e aí eu às vezes fico triste, porque a gente não pode ter aquele café tão gostoso da manhã, né, pastor? A gente não está podendo ter aquele café tão gostoso da manhã. E nem o pastor está podendo dar vazão a esse sentimento de solidariedade que é nato nele, nosso pastor, quando fazia aquele café e entregava lá para aqueles homens de rua, moradores de rua, e que eu tive o privilégio de presenciar, de ajudar, de tomar café juntos e orar lá com eles, muitas vezes. Não estamos tendo essa oportunidade. Mas quando a gente olha o caso concreto da igreja primitiva, que eles estavam unidos até no partir do pão, é que eles estavam unidos. Nós vamos ver lá em Atos 4:32, que eles eram um só coração. E aí eu me lembro, o cantor popular, onde é que ele foi buscar aqueles 90 milhões em ação? O Brasil é um só coração. Ele foi buscar lá na Bíblia. Porque a nação era um só coração em torno da Copa do Mundo de 70. Quem teve o privilégio? Eu tive o privilégio de assistir. Pela televisão colorida já. Então,
Quando a gente traz isso para dentro da nossa igreja, isso que é importante, é que nós temos que tornar esse caso concreto. Paulo já diz lá, e esse é um moto que eu aprendi desde menininho, na EPB, Escola Popular Batista. Façamos bem a todos. Gálatas 3, 10. Era a nossa divisa, era a divisa dos pequeninos naquela época. Então, a igreja é feita disso. A igreja é feita por solidariedade. Eu vou dizer uma frase aqui, que a solidariedade faz parte da gênese da igreja. A solidariedade faz parte do DNA da igreja. Uma igreja que não é solidária, uma igreja que não tem comprometimento, ela não está servindo bem ao Senhor. E a igreja, então, precisa ser unida. A igreja precisa ser um só coração. Nós não podemos abrir mãos disso. Houve um tempo em que se estava fazendo em algumas igrejas, hoje eu acho que pararam com isso, um culto para os idosos e um culto para os jovens. Onde está a integração? Onde está a comunhão? Onde está a solidariedade? Precisamos estar solidários no momento da oração, estar solidários no momento do louvor, estar solidário no momento em que o irmão está no hospital, precisamos estar solidários no momento em que tem alguém muito doente lá no cantinho, precisamos estar solidários. É o exemplo da igreja primitiva que o autor coloca aqui como quarto e último ponto. A igreja primitiva, um caso concreto. E isso acontece quando nós nos dispomos a servir. E quando a gente passa a ter consciência de que a igreja somos nós, de que eu sou a igreja, isso bate mais profundo, porque já diz o ditado popular: quem não vive para servir, não serve para viver. E baseado nisso, baseado nessa união da igreja primitiva, é que nós precisamos alavancar a nossa igreja no sentido da busca maior. Primeiro, considerar e ter esse fundamento, como diz Paulo lá em 3, porque ninguém pode pôr outro fundamento, senão em Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro. Mandox, deixa eu pegar um gancho aqui, eu gostei muito dessa palavra aí, que a igreja somos nós, não é verdade? Então, uma igreja solidária não se pensa necessariamente numa questão institucional, não é? A igreja X é uma igreja muito solidária, a igreja Y é muito solidária. Nós estamos falando de uma igreja como uma instituição em si, que, sem dúvida, pode revelar, mas e os cristãos daquela igreja? Eles, no dia a dia, precisam também envolver-se com essa solidariedade, não é verdade? Perfeito, pastor. Isso é uma questão de caráter, não é? Como prescreve Tiago lá no seu primeiro capítulo, né? Uma questão de caráter, uma questão de injunção da pessoa que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Olha, eu era pobre, diz Aquilino, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem ninguém, quando ele estendeu a sua mão para mim.
quando ele transformou a minha vida, quando ele fez com que eu mudasse. E tudo se fez novo. Eu tive lendo o pastor Glendon, e ele fala sobre isso. Ele diz que a igreja é o corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça da igreja. Ele afirma no seu livrinho Doutrina Bíblica da Igreja. Irmão Eudoxo, deixa eu dar outra pincelada aqui, para depois o irmão fechar, porque a gente está chegando aqui. Eu vou fechar. Mas veja bem, só essa pincelada, que eu gostei desse gancho. Por exemplo, questão da instituição dos membros da igreja. Quando se para na igreja primitiva, muita gente fica focada apenas no Atos capítulo 2, sobretudo ali de 42 a 47. Mas Atos capítulo 5 também é igreja primitiva. E no final do 4, nós temos um ato solidário impressionante de Barnabé. E no capítulo 5, nós temos um ato egoísta, vamos tentar traduzir assim, de Ananias e Safira, mas com a roupagem de solidariedade. Então, a igreja primitiva, como um todo, era uma igreja solidária, mas nas ações dos cristãos havia quem não era solidário. Ah, sim, pastor, porque a igreja é formada de seres humanos, e o ser humano não é perfeito. Sêneca diz assim: mostra-me um homem perfeito e eu te mostrarei um outro Deus. Então, nós não somos perfeitos. Assim como teve aquela doação de Barnabé, né? Nós temos o exemplo de Ananias e de Safira. Nós temos aí os dois lados. Isso acontece em nossas igrejas hoje? Se o irmão puder fechar agora para a gente passar aquele ping-pong com mais alguém, se quiser. Então, mas isso tudo permanecendo na doutrina dos apóstolos, a doutrina que Jesus deixou para nós. Amém. Amém, que maravilha. Quem está presente na sala, gostaria de fazer alguma observação? O irmão Eudoxo, por favor, tem a palavra para a gente partir, então, para a conclusão. Qualquer observação? Se alguém desejar. Então, que maravilha, irmão Eudoxo, que bênção maravilhosa essa exposição com clareza da nossa missão como igreja. De maneira prática e concreta, exercer a solidariedade. Para a gente concluir esta aula de hoje, o amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está nas ideias e nem nas ideologias, está no coração. Eu até rascunhei um pensamento a partir dessa motivação do pastor Mateus. Um ato amoroso fere a lógica da razão, dá vazão à força do coração. A luta comum a todos nós é pela preservação da vida contra qualquer expressão de morte. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Infelizmente, eu vi cristãos dizendo, vai morrer gente mesmo, como sempre morreu. Essa deve ser a nossa luta. Uma alma, uma vida, que eu não seja contribuinte para que aquela vida seja levada antes do tempo. É uma luta comum de todos nós. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance, mesmo que não pareça ser suficiente, porque quantidade não garante qualidade. Eu estou lendo textualmente o que o pastor Mateus colocou na conclusão. A igreja é o centro de fomentação da solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda padecem sem salvação. E interessante, o irmão Eudoxo, o diácono Eudoxo, lembrou um texto muito interessante. Façamos bem a todos. Esta é a primeira expressão do verso. Principalmente aos domésticos da fé, revelando o nosso compromisso com eles de maneira essencial.
mas o bem deve ser feito a todos, todos. Quem é o nosso próximo? É aquele que tiver necessidade e que está ao nosso alcance. Interessante que no Velho Testamento, a ideia inicial era de olho por olho, dente por dente, era a lei do talião. Quando então Moisés recebe a lei, que resumidamente nos 10 mandamentos engloba todas as leis que regem a vida humana. Os 4 primeiros voltados a Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Não é a ti mesmo. Então, amarás a Deus e ao próximo como a si mesmo. É um avanço tremendo naquele início de revelação do Senhor. Agora, eu não vou mais pagar como recebi, mas eu vou pagar da mesma maneira como eu gostaria que isso fosse feito a mim. Eu vou amar o próximo como eu me amo. Mas aí vem Jesus. E ele pergunta ao doutor da lei, quando há aquela provocação da parábola do bom samaritano, que, se não me falha a memória, foi citada pelo pastor Marcelo na aula, ou Moisés. Um dos dois fez citação. E aquele doutor da lei, quem é o meu próximo? E Jesus, então, revela para ele, olha, aquele que usou de misericórdia. Perdão, Jesus pergunta para ele quem é o próximo, porque ele perguntou primeiro, quem é o meu próximo? E Jesus, no final, então, pergunta, então, o que? Aquele que usou de misericórdia. Não querendo citar que era o samaritano por causa das rixas, como bem sinalizado pelo pastor Marcelo. Aquele que usou de misericórdia. Esse é o próximo, aquele que estiver à frente com necessidade. Entretanto, o que Jesus apresenta no finalzinho do ministério vai além do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse assim, agora vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. O padrão não é mais amar o próximo como eu me amo. O padrão de Cristo é amar ao próximo como ele me amou, como ele nos amou. Então, nesta aula de hoje, nós tentamos transmitir, aí com muito empenho, eu percebo isso em todos os professores, na diretora, um incentivo a que você seja solidário em qualquer situação. De repente, é um abraço virtual. De repente, é um abraço de distância, preservando os cuidados. Mas alguém está precisando desse apoio. Que a gente, então, se engaje, como lembrou o professor Eudóxio Azeredo, se comprometa nessa ação solidária para o bem de todos. Amém. Neuza, tem a palavra, então, a nossa diretora. Pois bem, chegamos ao final de mais um estudo. Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na pessoa de Jesus Cristo, é o nosso maior exemplo de engajamento solidário. Não há como não amar um Deus assim. Eu peço ao pastor Marcelo que ore neste momento, encerrando nossa EBV, agradecendo a Deus por tão grande amor por nós. Bondoso Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, pela dádiva de Jesus Cristo, que nos resgatou, que nos salvou. Ele, sendo Deus, fez-se servo por amor a nós. Ensinou-nos que o maior de todos é o que serve a todos. Que nós possamos também, ó Deus, a partir do exemplo de Jesus,
servir uns aos outros, amar uns aos outros, deixando picuinhas, ideologias, pensamentos pequenos de lado e dando as mãos uns aos outros como humanidade, humanidade que precisa de ti, humanidade que precisa de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Obrigado por essa EBV, que é uma bênção para as nossas vidas como professores e creio para a vida de todos que nos ouvem e participam. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Muito bem, assim a gente encerra também a transmissão. Eu quero só lembrar que hoje às 18 horas, se Deus quiser, estaremos aqui neste canal com a celebração do culto da noite. Se Deus quiser, eu vou pregar no Salmo 77. Eu aguardo você também como participante da celebração da noite. E no domingo que vem, a gente não terá a escola bíblica virtual neste horário, mas durante a semana trabalharemos porque esse projeto vai continuar. E aí, dia e horário, vocês serão informados. Porque semana que vem, permitindo Deus, nós faremos a experiência do retorno ao culto presencial. Pela manhã, provavelmente, estamos fechando, mas provavelmente 10 horas da manhã, o culto presencial da manhã. E à noite, 18 horas. Neste culto, nesta volta, nós teremos um protocolo muito rigoroso, e rigoroso não significa insensível, mas no sentido de preservar, e a gente vai dar informações durante a semana para a sua presença lá, que será uma alegria. Mas você vai optar por um culto, manhã ou noite, e também um número limitado de pessoas. Então, acompanhe com a gente, se você quiser, domingo que vem estar com a gente. Durante a semana não teremos celebração presencial, continuaremos no formato de transmissão. Também no domingo que vem, independente da presencial, a transmissão continua e você só deverá estar com a gente, se isso não colocar em risco, por menor que seja, a sua segurança. E se você também fizer parte de algum grupo de risco, você não deve estar com a gente. A sua adoração, o seu serviço a Deus não depende de presença no templo. A presença no templo é para a comunhão presencial. Mas a gente terá alegria em ter você. Então, acompanhe, se informe, porque a gente vai divulgar para semana que vem, se Deus quiser. Vamos fechar a transmissão aqui agora no Facebook. Um bom dia a todos, Deus te abençoe. Amém e amém. Amém.